Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos iniciando mais um programa Conversando sobre Gestão. Nós trazemos sempre aqui assuntos de interesse dos gestores ou dos futuros gestores. E o assunto de hoje é um assunto bastante interessante. Para isso, nós convidamos Márcia Oller, que é consultora, graduada e pós-graduada em administração, com especialização em marketing. A Márcia é consultora em desenvolvimento de pessoas, liderança e coach, e ela é sócia-diretora da MK5 do Brasil, uma empresa de consultoria que é ligada à More Learning, que é a maior empresa de treinamento e desenvolvimento do mundo, uma empresa americana. A Márcia tem muita experiência em várias áreas, mas principalmente na área de varejo. Já ocupou cargos executivos e trabalha em empresas de porte nessa área. Márcia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer. Agradeço bastante. E por que trouxemos a Márcia aqui? Porque a Márcia, ela fez uma pesquisa com líderes de empresas, né, para verificar como estes líderes veem a atuação dos seus gestores. Isto é, como estão atuando os seus gestores dentro de suas empresas. Então, vamos explorar um pouquinho a Márcia, né, Márcia? Vamos explorar um pouquinho nesse sentido. Márcia, o que você conseguiu levantar de interessante nessa pesquisa? Quer dizer, que resultados você conseguiu apurar nessa pesquisa? Bacana. Primeiro que a gente fez um efeito surpresa, porque em geral todo mundo quer saber o que é que o líder precisa para tocar a sua equipe. Dessa vez a gente fez uma inversão, né? O que é que esse liderado, que é gestor também, entende do seu líder. Uhum. Então, nessa pesquisa com 1.000 executivos e líderes gestores, a gente descobriu coisas interessantes. A gente poderia até distribuir em 3 grandes blocos de competências e habilidades que tem. O primeiro bloco é onde eles estão indo bem, o segundo bloco, algumas habilidades e competências que eles precisariam melhorar, e o terceiro bloco, que seria uma situação bastante crítica. Então, eu vou primeiro falar, depois a gente vai entender que faz todo sentido hoje essa observação. A gente poderia dizer, não vou pesquisar e já tenho essa informação? A gente foi lá constatar. Então, o que a gente tem no primeiro bloco, que a gente chamaria de parece que os gestores vão bem nessa situação. Eles têm uma comunicação assertiva boa, eles dizem o que eles querem, muito bem. Eles delegam, já está aqui, é isso que você tem que fazer, manda bala. Eles sabem dizer não com muita tranquilidade, ou seja, até aqui você vai, daqui para cá, negão, você não vai mais. E reconhecem o que é feito de positivo. Segura aí, primeiro bloco. Segundo, isso aí está tudo bem. Está indo bem. Tá. E depois a gente vai destrinchar... Para ver se está tão bem assim. Sobre o que ótica isso aqui está indo bem. No segundo bloco, vamos dizer assim, acho que merecia alguma atençãozinha para ver se as coisas estão indo bem, né? O planejamento, aí já começa a pegar, né? O planejamento de uma necessidade é meio falho, ele não dá feedback do jeito que precisa dar, segundo ele, a equipe. A motivação deixa a desejar e, logicamente, como consequência, a gente tem uma visão da equipe que não é o melhor modelo a ser seguido. É crítico isso, né? Muito crítico, lógico. Como é que é assim? Eu sou um líder e ninguém quer ser que nem eu, né? Agora, onde é que vai a criticidade maior? Primeiro, ele não é um líder formador. Aí começa a explicar. Ele não se preocupa com a formação de sucessores, por exemplo. Exato. E, portanto, ele deve, de alguma maneira, pecar para o resto que está para trás. Ele não é um líder inspirador, que a pessoa sente vontade de acordar de manhã para fazer o projeto, para entregar. Não é. E eu acho que o pior, que até deu em 100% da pesquisa, que raramente... pouco frequentemente as pessoas lidam bem com essa situação, que é a capacidade de implementar. Para mim, foi o grito. Quer dizer, as pessoas, eles aceitam eventualmente ideias, mas não implementam essas ideias? Arquivam, engavetam? Vão encontrar um monte de pretextos para que a coisa não vá adiante. Claro que existe, às vezes, a questão cultural da empresa, se a empresa... É muito comum as empresas contratarem grandes consultorias para fazer redesenhos, projetos novos. Ok. Bom, e como é que eu faço para tudo isso que está definido para essa grande consultoria ser implementado? Aí que pega.
É o maior problema. O maior problema. É o maior problema. Agora, você falou sobre não formar sucessores, né? Que também é um problema sério. E isso é comum também na empresa? Quer dizer, eles não querem formar sucessores ou não sabem como Eles não fazer sabem. isso e não procuram ajuda, por exemplo? Tem um viés, né? Quando a gente falou daquele primeiro bloco, né? Agora vamos destrinchar um pouquinho. Ele comunica o que quer, delega e sabe dizer não. Tradução. Ele chega, ele é claro, até porque, como movimento empresarial, há muitos anos vem se trabalhando a comunicação nas empresas. Treinamento, cultura. Antigamente não tinha um departamento dentro de uma empresa chamado Departamento de Comunicação. Hoje tem. A maioria das empresas tem. Tem um documento que tem que sair com a cara da empresa. Então, existe uma cultura voltada que é importante que a pessoa, o gestor, saiba comunicar claramente o que ele quer. Então, ele já incorporou. Só que falta delicadeza, né? Então, eu disse o que eu quero para você 100%. Muito bem, disse. Delarguei, ao invés de delegar. Então, eu falo, tá com você, hein, Gasparetto? Acabou. Dizer não. Não, até aqui você vai, daqui você me consulta. Então, é a leitura da equipe. Que é verdade isso. Mas fica um buraco, né? Fica um buraco, Se eu digo não, de uma forma que eu detono a sua capacidade de decisão, a sua autoestima, eu vou... Ponto negativo para a minha relação de conquista, né? A delegação, para a gente que é consultor, sabe, a delegação pressupõe eu entender a tarefa, perceber para quem que eu vou entregar essa tarefa, ver se essa pessoa tem competência para executá-la. Se não tiver, eu vou apropriá-la de alguma situação, melhorar e acompanhar. Principalmente acompanhamento, né? Que é fundamental. Que aí não existe. Quando eu falo que o ponto positivo deles, no primeiro bloco, reconhecimento, mas é reconhecimento somente daquilo que é positivo. Então, para mim, faz sentido. Eu, líder, eu já falei para ele o que eu quero. Já disse o que ele não pode fazer. Já entreguei. E assim que toda vez que eu faço coisa positiva, que bom, ele vai me ajudar a conquistar os meus objetivos. Por outro lado, quando aparece que ele não dá feedback, significa que nem sempre o que eu faço é 100%. Bom, ok, se não está 100%, tá o ponto negativo, eu te chamo, fulano, aqui não está indo bem e tal, estou dando um feedback, faço um planinho de ação para você melhorar naquela tarefa ou naquele projeto. Não existe. É verdade. Tem um outro nome, o feedback vira outro nome, outra coisa, né? Que é mais detonador, ruim. Então eu não negativo, dou. É negativo. Então, isso, na verdade, uma delegação sem acompanhamento, sem controle, passa a ser uma abdicação, né? Quer dizer, a pessoa abdica da possibilidade daquilo ser realmente feito. A gente delega a função, mas a responsabilidade é do líder, né? Exatamente. E ele vai mandando bala e cobrando. E a parte da comunicação, Peter Drucker que dizia, né? Não sei como ele conseguiu chegar a esse número, mas 60% a 70% dos problemas que acontecem dentro de uma empresa são causados por falha ou falta de comunicação. Quer dizer, todos reconhecem que comunicação é um assunto importante. Inclusive os casais, né? Sim, até tudo. Na nossa vida, né, de maneira geral, com os amigos, com a família, os grandes problemas são a comunicação. A gente, às vezes, em alguns casais, que eles brigam, tá? Eu falo, mas por que mesmo que a gente está brigando? Porque eu falei, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Não é? É verdade. A comunicação fura, né? Então, é preocupante, sim, que a comunicação, né, primeiro ponto, que seja claro bastante para saber onde é que o outro tem que chegar, mas entregar para quem tem competência, preparo, competência, né, conhecimento, habilidade e atitude para isso, né, o chá, senão vai ficar um buraco. Né? O tempo todo a gente busca quem é o melhor líder, né, textualmente, como estudo. É um indivíduo que ele forma, ele inspira a pessoa, porque a inspiração é através da influência que ele vai ter no outro, para o desejo de, que bom que ele faz assim. Se o meu chefe não estivesse aqui, como é que ele resolveria? Né? Este é um bom líder, que ele é referência para as pessoas. E acaba não sendo mais, né? E outro ponto importante que você colocou é o fato da pessoa não formar seguidores, né? Eu sempre digo assim, se você quer crescer na empresa,
Você tem que aprender o trabalho de quem está acima de você e ensinar o seu trabalho para quem está abaixo de você. Senão Porque fica senão mais você fica difícil. indispensável, e uma pessoa indispensável, ela não cresce, né? E isso foi o que você constatou também como um problema, né, Ana? E é um grande erro, porque se eu preparo, eu acho que é uma insegurança, né, da pessoa preparar o... Pode ser o medo de perder o cargo. E ao contrário, se eu preparo o outro, eu estou muito mais pronto para subir. Lógico. Né? É a nossa evidente. visão, né? É isso mesmo. Então, essa falta de formação mistura, quando você ouve as duas partes, né, por que ele não forma? Então, ele vem com o histórico, especialmente se ele tem um grupo de gestores jovens. Ah, a geração Y é muito volátil. Eu vou preparar, ele vai embora por causa de mais uns trocadinhos, ele vai, por que eu vou preparar? Por que não faz ao contrário, né? Eu acho que tem uma presunção dos líderes de hoje de achar que ele pode mudar essa geração Y, porque a geração já está construída, gente. Já é um fato. Já existe e está aí. E que por vários fatores, por geração, talvez eu mesma tenha criado um filho geração Y, né? Porque fui presa, mais controlada, eu dei mais liberdade, a gente erra pelos extremos, né? Então, ao invés de eles entenderem qual é a linguagem que eu devo usar com essa geração, que forma eu tenho para me comunicar com essas pessoas para conseguir extrair o melhor, eles preferem, não, eu vou usando enquanto dá. Então, a falta de formação sequer aproveita o potencial, porque essa pessoa da geração Y, os jovens de uma maneira geral, a gente lida com os universitários, eles são inquietos. E eu acho que a inquietude nas organizações é ponto positivo. Eu acho que a pessoa que está acomodada vai ficar 50 anos na mesma empresa. O inquieto está sempre pensando alguma coisa para levar. Só que é o seguinte, eles têm a inquietude e a pretensão do jovem. Eu levei uma ideia para você que é meu chefe, eu já acho que você vai botar amanhã em já ação. quer rapidinho. Que a coisa... Não, e tudo é rápido. E ao invés do outro entender como é que funciona e dar maiores desafios, acompanhar, falar, projeto não é uma coisa que se coloque de um dia para a noite, vai pensar, faz um business plan em cima do seu projeto, que isso é formar. Ajudar ele a pensar, a estruturar ideias. Então, ele abandona a formação. E ele quer encaixar esse Y na sua maneira de ser, não é isso? Não existe, que é diferente, às vezes, do que o Y é, na verdade. Não é. Né? Então, é mais difícil mudar. Tem horas que você, claro, a disciplina, a forma que a gente entendeu que é mais fácil conduzir uma empresa é verdadeira. Mas não dá para negar o que existe. E tem mudanças, lógico, não pode ser sempre o mesmo modelo, né? E o que a gente percebe hoje é esse choque, né, de gerações. É muito porque forte. Você tem um pessoal geração Y trabalhando sob as ordens de uma geração X, que é uma geração anterior. E às vezes baby boomer também, né? Exatamente. Às vezes até os mais antigos ainda, os mais velhinhos. Que é aquilo que a gente falava há pouco. Na minha época, não tinha dúvida. Quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou mandava, eu estava naquela posição, naquela idade, eu estava na etapa de obedecer. Exatamente. E talvez tivesse a Operação Vingança, né? Oba, a hora que eu puder mandar, eu vou lá. Eu vou castigar, né? E hoje é muito comum, na sala de aula, né? Você vai dar aula assim, você pede uma coisa, o aluno fala, calma aí, professora. Nossa, quando eu ia falar isso com o chefe, calma aí. Calma aí significa, por favor, espera. Acabou. Se você fizer essa decodificação, não fica essas grandes lacunas de comunicação, até mesmo com os jovens, com as gerações distintas, enfim, né? É verdade. Uma coisa interessante da sua pesquisa é como um ponto negativo, né? 2 negativos que se juntam. Um é o planejamento e outro é a implementação de ideias. Quer dizer, o pessoal tem dificuldade para planejar, mas principalmente para implementar esse planejamento, né? Isso é terrível. Esse é o problema. Então, você vê, olha, o que adianta eu comunicar o que eu quero, delegar, saber onde vai, mas se eu não criei junto com as pessoas o envolvimento, o planejamento, como vou fazer, em que etapa, quem é o gestor desse pedacinho? Ah, eu preciso distribuir balinha. Quem é o chefe da balinha? Aqui é o planejamento básico, porque atropela. A ansiedade do atingimento do objetivo é tão grande, que atropela. Quando? Isso em treinamento a gente vive dizendo, despenda um período para o planejamento que você vai ganhar tempo lá adiante, que você não vai ter retrabalho. Então, o tempo todo, o que acontece? Então, não tem um planejamento adequado, vai fazendo, vai trocando pneu
com o carro em movimento, tem retrabalho e, logicamente, isso gera estresse. O estresse, para quem não tem um devido equilíbrio emocional, para quem é maduro... Tudo bem, se recupera. Se recupera. Para quem não tem esse equilíbrio, gera um clima organizacional, sua praia, horroroso. Então, o cara que é mais frágil, da geração Y, sei lá o que mundo pertença, ele se fragiliza, fica insatisfeito com o chefe, não produz o melhor, porque eu acho que, no mínimo, por inteligência, eu tenho dito, ô, seu líder, se não for por convicção, faz o seguinte, me dar um crédito, durante um período de 6 meses, você vai agir de tal forma a estimular, a envolver sua equipe. Eu garanto que você vai ter uma equipe melhor. Então, por inteligência, por interesse em ter resultados, continua assim que vai dar certo, né? E aquilo que você falou, é muito complicado a falta de implementação. Porque é um dispêndio de energia tão grande, as pessoas vão com muita expectativa de, né? Imagina um jovem que teve uma ideia. Quantas noites ele deixou de dormir pensando naquela ideia? Levantando no meio da madrugada, indo lá para... Ele entrega, legal, bacana, e morre. É muito frustrante, né? Então E a falta de reconhecimento também, né? Porque isso leva à falta de reconhecimento. Quer dizer, quando as suas ideias não são implementadas, ele não é reconhecido. Eu acho que o reconhecimento é um dos maiores motivadores, digamos assim, das pessoas, né? Eu 200% concordo com você, porque por mais forte que a gente seja, a gente é maduro, a gente já passou por muitas coisas, é muito bom ver reconhecido alguma coisa que a gente faz. Todo mundo gosta disso. Todo mundo. Da coisa mais simples, até o cachorrinho, quando reconhece que ele foi bonzinho, que bonzinho, ele gosta, ele quer. Todo mundo que é reconhecido de maneira adequada, ele reforça o comportamento positivo. Então, se eu reconhecer algo positivo, por que eu faço isso? No mínimo, porque eu quero que se repita. Que se repita, lógico, esse comportamento. Não é mesmo? Por outro lado, quando a gente fala de dar feedback ou não, um comportamento inadequado também tem que ser reconhecido de forma correta, naquela história. Elogio em público, repreensão em particular. Porque com isso eu dou, primeiro, a chance de uma ação negativa não se repetir. Segundo, o que eu faço para melhorar aquilo? Que é onde eles pecam no dar feedback. Falando nisso, uma coisa interessante. Eles não dão feedback, e pior, pedir não passa para o mundo deles, não vai que eles não gostam de mim, e corre o risco, né? É verdade. Porque, exatamente, se eu perguntar alguma coisa para a geração Y, ela vai dizer. Naturalmente, né? Naturalmente. Tá acostumada a Eles não pedem. É medo, né? Insegurança, né? Exatamente. E eu entendo essa insegurança, Gasparetto, porque hoje em dia a pressão empresarial é muito forte. As pessoas estão sob pressão, fazendo tarefa de 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, abandonando suas famílias. Está complicada a situação. É complicada a situação, né? Agora, Márcia, tudo isso, o que significa em termos do comportamento dos líderes? Quer dizer, como isso se reflete no dia a dia, no comportamento dos líderes, enfim, todos esses problemas que foram levantados? Então, para quem a gente pôde dar devolutiva, até por responsabilidade de quem pesquisa, as pessoas que são nossos parceiros e tudo mais, gostam de saber, né? Algumas empresas estão fazendo palestras de comunicação. Olha o que está acontecendo. Você sabe que eu sou uma otimista em potencial, né? Quando a pessoa poderia estar achando que é um desespero, eu sempre acho que qual é a solução? À medida que as pessoas estão tomando conhecimento disso, para aquela coisa, não, mas é isso que as pessoas estão achando, é isso que as pessoas estão achando. Tem solução? Tem. Tudo tem solução. Tem solução. Primeiro é reconhecer. Reconhecer que é mesmo. Acho que eu poderia ter sido melhor nesse ponto. É verdade, eu deveria ter... Porque se não começar pelo reconhecimento de que tem problema, não vai resolver em nada. Né? A gente fala muito de motivação, automotivação, palestra motivacional, que eu até acho que como pano de fundo é bacana. Mas ninguém motiva oficialmente o outro. Lógico. Eu gero estímulos para você se motivar. Quem tem um motorzinho... está lá dentro. Está lá dentro. Então, se a pessoa reconhecer, já é um grande passo. E pedir auxílio, né? E por isso que tem todos os nossos treinamentos, coaching hoje em dia funciona muito. Tem uma estatística que diz que nos Estados Unidos, 40% dos executivos americanos já passaram por
sessões de coaching. Ah, é? É muito forte. É, olha, 40%. É bastante. População grande. E o resultado é de 123% de melhoria de resultado. É muito forte, porque é uma maneira de fato, não é modernidade, sim, é evolução de formatos, né? Porque uma coisa é você dá o treinamento, bacana, eu creio 100% em informação e treinamento, né? Diz que, como é que é aquela frase que diz? Que o hábito faz o monge. Não é o hábito que é a roupa, é o hábito de fazer, né? Então, o treinamento estimula o indivíduo a fazer melhor. Mas deve ter algum ponto tão especial dele que vai ser tratado como o coaching mesmo. Então, eu acho que tem condição de, se a pessoa reconhecer que tem essa deficiência, que pode melhorar, eu acho que a gente tem esperança de resolver. Agora, o líder não é de acordo com a pesquisa, não é um modelo a ser seguido por muitos, né? É uma situação complicada, né? Porque eu me espelho no meu líder. E se ele não é um modelo para mim, quem vai ser um modelo para mim? E às vezes o fato da pessoa revelar que não é modelo é porque tem pontos tão pequenininhos para ajustar. Se esse líder passasse a pedir feedback, nossa, essa visão já mudaria. Porque quando eu peço feedback, eu estou pronto para ouvir. A pessoa tendo a liberdade de se manifestar, ela já começa a reconhecer no seu líder um ponto muito importante. Não, ele não é 100%, mas olha, eu acho bacana porque quando a gente fala que ele está muito duro ou que ele está muito exigente, ele escuta. Então, porque de fato, o ideal seria que eu me inspirasse e entendesse que eu quero ser que nem o meu chefe quando eu crescer, né? E que é o que a gente almeja, né? E é isso mesmo. Então, e quando você vai fazer coaching, busca... Né, no coaching a gente tem um pedacinho que a gente pergunta como é que ele gostaria de ver os seus liderados falando dele. A primeira coisa que eles colocam é, adoraria que a minha equipe dissesse que eu inspiro, que eu sou modelo. E não é. E não é. Então, mas é o desejo, então é a esperança, né? Então ele não percebe que não é? Não percebe. Ele deseja ser, mas não percebe que o seu comportamento não leva a isso. Por isso que uma pesquisa ajuda, porque contra fatos não há argumentos. Tá aqui, olha, fulano, é isso que eles acham. Puxa vida, vamos pensar sobre isso? E mudar o andamento da carruagem. Né? Agora, um outro ponto interessante que você colocou, me parece até que é uma dificuldade cultural do brasileiro, é não saber falar não, né? Eu acho que as pessoas imaginam que dizer não é uma falta de educação. Quer dizer, eu não posso dizer não para a pessoa. Mas isso é um ponto bastante positivo, não é? Até para a administração do próprio tempo dele. Eu falo brasileiro, assim, sobre a análise do comportamento do estrangeiro, do europeu. O brasileiro não é exatamente o cara mais honesto. Né? Se eu estiver dando uma festinha e fiz um quiche e congelei 2 dias antes, vou servir. Na hora de servir, está meio congelado? O que a gente espera que alguém diga, né? Márcia, põe um pouquinho mais no micro-ondas. Ao contrário, você pergunta, escuta, você gostou do quiche? Adorei. Gente, estava horrível. Depois comenta. Não, então, é horrível. Então, se você tem a oportunidade de falar para a pessoa certa, né? Fala. Se não é para falar, o não faz bem. Eu sempre digo para os líderes, valorize o seu sim. Se toda coisa você falar sim, a hora que você disser não, vai ser uma frustração para o outro. Não pode, não pode. Agora, cuide da forma com que se diz não. Não por causa disso, não é o momento, você ainda não está preparado. Diga claramente. Use essa capacidade que você tem de se comunicar para dizer o não, dando o embasamento por causa do não. Então, eles acham que é não... Por quê? E é uma coisa que a gente já descobriu. Quem tem dificuldade de dizer não, Gasparetto, são pessoas que têm um medo de não serem gostados. Tem aquele receio de, ele não, na hora que eu precisar, ele não vai estar. Não. Um indivíduo que trabalha sobre a ótica do profissionalismo independe. Lógico. Precisa, acabou. Então, tem uma coisinha assim. Uma fragilidade. O brasileiro é sensível, né? Não, a gente é todo... Então, pelo que você está dizendo, a maioria das deficiências que foram colocadas, elas são deficiências de caráter comportamental, não técnico. Esse é o grande problema, comportamental. Agora, isso é complicado de mexer pelo fato de ser... Porque o técnico você estuda e aprende, né? Mas o comportamental é um pouco diferente. Isso se torna um problema para... Desafio. Um desafio, Mas né? eu acho que não é problema porque a gente sabe que tem como melhorar.
né? A questão técnica, a gente tem dito que um profissional, os 2 primeiros anos dele na vida profissional, o que vai valer fortemente são seus conhecimentos técnicos. Depois dos 2 anos, são as suas habilidades comportamentais. Para mim, é uma esperança, é uma boa notícia saber que os maiores problemas se residem nas questões comportamentais, porque a gente pode trabalhar o comportamento. É uma esperança. Boa notícia. Comportamento se muda, ninguém nasce de um jeito e permanece pro resto da vida. As pessoas têm como melhorar. Eu sempre falo assim, não precisa nascer líder. O líder a gente vai construindo. Lógico. Não precisa nascer o maior palestrante do mundo. Se comunicar claramente, com clareza, a gente prepara. Eu não sei dar feedback. Ok, a gente ensina. Então, o comportamento é uma coisa, felizmente, que a gente consegue remodelar um pouco o comportamento através da frequência com que se faz alguma coisa. Tá certo. Legal. É bom, né, saber disso? É bom saber disso porque, às vezes, as pessoas acham que comportamento é algo que você não muda, né? Eu digo assim, você pode não mudar a atitude, que é alguma coisa interna. Atitude. Mas o comportamento a pessoa pode mudar. A minha atitude é uma, mas eu entendo que essa atitude é prejudicial e eu vou me comportar de outra maneira, não é? Como é que os líderes, para quem você deu o feedback da pesquisa, como é que eles reagiram a esse feedback? Reagiram bem? No primeiro momento, não tão bem, porque, como assim? Quase com vontade de contestar, né? Mas ok, não, naquele momento, olha, faz uma reflexão, pensa bem. E a gente vai no comportamento. Não adianta falar, eu não sei me comunicar. Não. Quais foram as atitudes que a pessoa teve que diz... O que é que você faz que diz que você não se comporta bem sobre o aspecto de comunicação? Então, a hora que a gente vai no detalhamento, na desconstrução de uma frase, você descobre quais são os comportamentos. E a pessoa fala, é mesmo, naquela vez eu não fiz isso, é mesmo. Então, quando reconhece, ok, então... Esse é o primeiro passo, o reconhecimento e que a grande maioria reconhece que tem que melhorar. O segundo é uma grande oportunidade para todos nós que trabalhamos com coaching, com treinamento, de entregar para eles com seriedade uma ferramenta, uma metodologia que possa ajudá-los a dar continuidade e crescer nessa melhoria de comportamento. Muito bom. Bacana, né? Bacana, muito bacana. Márcia, é tão bacana que a gente já está terminando o nosso tempo. Olha, como é rápido, né? Infelizmente, mas... Foi muito interessante e eu acredito que as pessoas tenham gostado bastante de saber dessas coisas todas como resultado da sua pesquisa. Então, se você quiser deixar aí o seu site, o seu e-mail, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade para se despedir. Ok, então vamos lá. Meu e-mail é Márcia Oller, tudo junto, Oller, O2LER, @mk55numeral.com.br. Então, se precisar de qualquer coisa, estou à disposição. E se precisarem saber um pouquinho mais da gente, www.mk5.com.br. Um grande prazer estar aqui, viu? Muito obrigado, nós é que agradecemos. Bem, estamos encerrando assim mais um programa Conversando sobre Gestão. E espero, sinceramente, que você tenha gostado, e tenho certeza que gostou, e espero contar com você no nosso próximo programa. Muito obrigado e até lá.